Mas antes disso, prepara a sua Bíblia, amém? Não venha para esse culto de discípulo, escola bíblica de discípulo, só o D ele jogou para discípulo, mas é a escola bíblica dominical. Muitos depois ficam me cobrando, porque não tem escola bíblica dominical. É terça-feira, amém? Terça-feira é escola bíblica dominical. Outro sim, enquanto você pega a sua Bíblia, os cultos de oração de segunda-feira, como outros também que nós teremos, eles estarão algumas coisas em direção de alguns obreiros, porque assim nós podemos ir para outro lado e formar outra situação, formar outros obreiros. Então nós precisamos formar pessoas e o reino de Deus tem que avançar. Nem tudo vai estar concentrado somente nos líderes. E hoje nós vamos falar de um grande líder que é o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, então você pega a sua Bíblia, por favor, abra em 1 Coríntios, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel. Aleluia. Aleluia. Todos encontraram 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Quando você encontra, vai ser bênção hoje, amém? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 10. Aleluia. Glórias a Deus. O apóstolo Paulo diz nesse versículo: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, porque a tua palavra ela é viva, Senhor. A tua palavra é eficaz para conosco, Pai, porque é só a Escritura, e nela contém tudo o que nós necessitamos. Nós contamos com a ajuda do teu Espírito Santo para nos guiar, para que nós possamos falar do Senhor e que nada saia de nós mesmos, mas que parta do Senhor em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu gosto muito das cartas de Paulo, porque ela dá muita direção à igreja. Ela ensina muita coisa ao corpo de Cristo do Senhor. Falar das cartas de Corinto foi, para mim, algo que trouxe muito ensinamento em minha vida ministerial, em minha vida de ensino, e isso me ajudou muito para que nós pudéssemos entender algumas situações que nós, como líderes, passamos. Falar da igreja de Corinto é passar por momentos e situações em que eu mais escrevi na minha Bíblia, eu mais rabisquei a minha Bíblia, foi o livro de Corinto. O livro de Corinto foi o que eu mais escrevi sobre ela. Isso aqui era o primeiro capítulo 1, versículo 1. E já tem alguns anos isso. Porque essas situações que nós olhamos para o livro de Corinto, é o livro que está mais atual. Toda a Bíblia ela é atual. Mas o livro de Corinto, ele é tão atual com os dias de hoje, que as mesmas situações elas se repetem. E nós precisamos sempre estar interpretando as Escrituras, relembrando, lendo, para que o Espírito Santo de Deus possa estar sempre firmado em nosso coração.
Então, essa mensagem que nós estamos trazendo sobre o livro 1 Coríntios, capítulo 1, em que nós observamos que Paulo sempre fala para nós rogarmos, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. Você já pensou, parou e pensou um pouco, a diversidade do Evangelho? A diversidade que surgiu desde que Cristo, ele deixou-nos aqui, deixou-nos o Espírito Santo, voltou para o Pai. Desde que as Escrituras continuaram a ser escritas pelos apóstolos, desde que os fatos continuaram a ser narrados, desde que a Escritura foi fechada, o cânon foi fechado ali, foi decretado como sendo algo sagrado e não se pode alterar nada. Mas eu olho para esse versículo especificamente, eu vejo que a vida de Paulo não foi fácil. Esse ajuste, esse alinhamento, essa visão, essa percepção é de suma importância para o crescimento do corpo de Cristo. Então, essa mensagem, ela faz parte daquilo que o Senhor quer dar à sua igreja. Eu não vou citar o nome da denominação em qual nós estamos aqui, porque Deus não deu essa palavra para esta igreja, Deus deu essa palavra para o povo de Deus. E Paulo tinha uma missão muito difícil. E na sua segunda viagem missionária, Paulo, ele escolhe essa cidade para fixar ali, se plantar. Era uma cidade de Corinto, era uma cidade de uma província que estava ali, que chamava Caia. E Paulo fica ali por 1 ano e 6 meses, 18 meses. Ele escolhe essa cidade não é por um acaso. Às vezes, as cidades que o próprio Deus escolhe para nós, coloca no nosso coração para que nós vamos até aquele local, para que nós dirigimos até aquele local para implantar a igreja do Senhor. Há sempre um local que Deus nos traz, que nós começamos, e há sempre um local que Deus ele traz-nos para que nós venhamos a ter o entendimento. Aquele local precisa do Evangelho. Aquela cidade, ela ficava, como eu mencionei ali, numa região portuária, entre o Mar Jônico e o Mar Egeu. E era uma cidade com muito fluxo de gente, porque uma cidade portuária, ela não só recebe mercadorias, mas ela recebe pessoas também. Era uma cidade que tinha sido reconstruída há pouco tempo atrás, então novos planos, novos projetos, eles começavam a ser visados naquele local. Paulo olhou para aquilo com os olhos assim cheios de vontade de corrigir algumas coisas e implantar o evangelho, porque era necessário. E Paulo olha para aquele local com aquele fluxo de gente, aquela cidade para ser plantada, o evangelho, ela tinha sido reconstruída, ela foi colocando coisas novas, estava atraindo pessoas para aquele local, estava vindo pessoas para aquele local, e quando nós observamos esta palavra, quando nós observamos a história desta cidade, nós vimos que ela estava em movimento para ser crescida, para ser aumentada. Só que com o aumento destas coisas, muitos povos vinham, muitas pessoas de diferentes locais vinham. Então, aquela cidade, além dela ser uma cidade portuária de muitos movimentos em alto crescimento, ela também era uma cidade marcada por um alto crescimento da imoralidade. Para vocês terem uma ideia, ali ficava-se, ali na parte de baixo, tinha umas estruturas do templo ali, que acontecia naquela época. O templo que estava ali era um templo das ruínas de Apolo, um deus que existia, não o pregador, mas ele estava ali nos dias de hoje, aliás, né? E na parte de cima era uma montanha, e no alto daquela montanha, no cimo daquela montanha, existia um templo daquele local, de uma deusa que era a deusa Afrodite. Para não bastar, além do templo dessa deusa Afrodite, naquela época estava ativo. Havia sacerdotisas que estavam naquele templo.
Havia sacerdotisas que faziam parte daquele templo. Elas iam fielmente, elas seguiam, elas não perdiam um culto, elas não perdiam o momento de adorar aquela deusa, elas não perdiam algo, porque dali, daquele Deus, daquela Afrodite, saía a sensualidade, saía a promiscuidade, e eles se alimentavam, e aquelas sacerdotisas, elas desciam a cidade, e a história diz que naquela época, ali havia esse templo pagão ali, essa deusa que marcava essa imoralidade, essa sede que ficava ali naquele local, contava mais ou menos a história local daquela cidade, que havia cerca de aproximadamente 1000 mulheres que, além de serem sacerdotisas, elas desciam e também se prostituíam, porque era o demônio, a entidade que estava por trás daquela pessoa. E quando elas desciam de adoração daquele templo, cheias daquele demônio, elas estavam facilmente ali e cheias daquelas coisas más, e lançava a sua sedução para seduzirem os homens e levarem à prostituição. Então, a prostituição, a promiscuidade era muito grande. Paulo, ele não só viu aquele local como algo muito vantajoso pela situação de estar vindo muitas pessoas, o comércio, o tráfego de pessoas estava ali muito alto, mas Paulo também olhou para aquele local como uma forma de corrigir, de dar alinhamento, de dar salvação. E Paulo, ele chega ali naquelas viagens que ele faz a este local, a esta cidade chamada Corinto, e eu olho para essa história, olho para essa situação, eu começo a pensar o seguinte: eu começo a lembrar de situações e pensar, mas Senhor, como será que era naquela época? Como será que era naquele tempo de Paulo? Ali, eu começo a imaginar o seguinte: já pensou aquelas pessoas que moram em certas cidades no Brasil e só de você falar moro naquele lugar, já tem um nome pejorativo associado àquilo? E há locais no Brasil que falam, ó, só de beber a água daquela cidade você já vai ficar como um deles. Eu imagino que na cidade de Corinto, além de ser uma cidade portuária, de ter todo esse agito, esse movimento financeiro, as pessoas também eram dada um nome para elas. Elas eram daquela cidade de promiscuidade, talvez dissessem assim, olha, você é de lá, então você é como um deles. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós conhecemos um Cristo Jesus que restaura toda a corrupção, toda a imoralidade. Ali Paulo, ele escolhe aquele local, fica um tempo naquele local. A história diz que quando Paulo ele está para ir para essa viagem missionária, a história diz que Paulo, isso está em Atos 16:9, a Bíblia diz que quando ele está para fazer algo, ele tem uma visão. Essa visão ocorreu em Troade. Ele ouviu um homem chamá-lo e dizer assim, venha a Macedônia. Ali mudou todo aquele trajeto. Paulo teve que fazer mudanças nos seus planos. Às vezes nós fazemos planos e nós temos sempre a voz do Senhor, olha, venha a tal lugar. Às vezes Deus dá-nos uma outra direção daquilo que nós estávamos planejando. E a Bíblia nos conta que em Atos 16:9 ele teve mudança de plano, e Paulo, a Bíblia diz que levou Paulo até Filipos, Tessalônica, Atenas e por fim a Corinto. Essa mudança levou Paulo até Filipos, Tessalônica, Atenas e por fim a Corinto. E a Bíblia diz em Atos 18:5 que Paulo ministrou em Corinto por no mínimo 18 meses. Em Atos 18, do versículo 1 ao 18, ele partiu de Corinto em companhia de Áquila, tá? Em Atos 18:18, e deixou o casal, Áquila e Priscila, em Éfeso, onde eles continuaram e instruíram um homem eloquente. Já pensou? Paulo
ele traz aqui um ensinamento muito bom, muito maravilhoso. E quando Paulo traz esse ensinamento para a igreja, nós observamos que ele pega Áquila e Priscila, leva consigo, deixa lá em Corinto. A Bíblia diz que eles pegam um homem muito eloquente, por nome de Apolo, está em Atos 18, do versículo 24 ao 26. Em seguida, Apolo foi até Corinto e teve um poderoso ministério na cidade. Ou seja, os que Áquila e Priscila formaram, ele teve um poderoso ministério, teve um ministério eloquente. Só que Corinto, embora estivesse lá um homem eloquente na palavra, embora estivesse lá um homem poderoso de ministério, precisava ser alinhada, precisava sempre ser corrigida. E a igreja do Senhor, ela sempre tem que ser exortada, ela sempre tem que ser corrigida, ela sempre tem que ser trazida à palavra de Deus para dar esse alinhamento. E nós olhamos para a palavra de Deus hoje, nós encontramos um homem cuja história diz o seguinte: Paulo, chamado pela vontade de Deus. A história diz que ele foi chamado para ser apóstolo. A Bíblia nos fala também do irmão Sóstenes, que era alguém designado para cuidar da obra do Senhor, relatada no livro de Atos. Quando o irmão Sóstenes e Paulo estavam ali, a igreja de Deus em Corinto, Paulo fala o seguinte: olha, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. A saudação de Paulo àquela igreja era uma carta que Paulo tinha enviado à igreja de Corinto. Paulo não estava lá. Paulo não estava no momento ali. Paulo já tinha passado 1 ano e meio naquele local, dado instrução. Paulo já tinha ensinado. Paulo sai daquele local, vai para Éfeso, e lá de Éfeso ele começa a escrever a carta a esta igreja. Quando Paulo escreve esta carta, Paulo ele diz e chama os de Corinto de santificados em Cristo Jesus, porque eles haviam passado este processo de santificação. Paulo relembra a eles que eles já estavam santificados, como Jesus também relembrou aos discípulos que eles já estavam limpos pela palavra. Quando Pedro fala para Jesus assim: olha, não, o Senhor não vai lavar os meus pés. E ele diz assim: olha, se você não deixar lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro diz a ele o seguinte: então lava o pé, lava a mão, lava a cabeça, dá um banho completo. E Jesus diz: não, olha, vai banhar em casa, aqui não. A alegria era tanta de Pedro que Pedro queria que Jesus desse um banho total. Ali Jesus diz: vocês já estão limpos pela palavra. Aqui Paulo também já foi lá dizendo: olha, vocês já são santificados em Cristo Jesus. O que faltava era a igreja de Corinto entender essa santificação e entrar nesse caminho dessa purificação. Os irmãos estão entendendo? Digam amém. Amém? Com a sua mãozinha assim. Glória a Deus. Deus é bom. E nós observamos pela palavra de Deus que todas estas formações, todos estes passos, Paulo foi instruindo a igreja do Senhor. Paulo foi dando esse alinhamento. E quando Paulo chama para exortar eles: olha, vocês já são santos, todos vocês, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor. Ali Paulo começa a revelação de algo que Deus tem trazido um entendimento para nós explanarmos a palavra de Deus de uma forma em que nós precisamos entender de que todos nós somos nivelados com um título: servos e servas
do Senhor. Cada um tem uma função diferente, mas todos nós somos importantes no reino de Deus. Porque todos nós temos que passar pelo mesmo processo de santificação, pois sem ela, ninguém verá a Deus. A paz com todos era o que Paulo estava tentando fazer o alinhamento ali. A paz com todos era o que Paulo estava tentando dar direção àquela igreja de Corinto. E Paulo começa dizendo ali que nós devemos invocar o nome do nosso Senhor. E ele diz, olha, graça a vós outros e paz da parte do nosso Senhor, do nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz também no versículo 4, sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito. Paulo estava levantando a moral deles. Olha a estratégia do líder. Eu gosto muito de aprender com Paulo. Paulo, primeiro, ele levanta a moral da pessoa. Ele diz, olha, quão importante vocês são no reino. Eu tenho aqui 17 pessoas contando comigo que estão assistindo. E essas 17 pessoas são importantes no reino, contando comigo também. Vocês são especiais. Vocês são projetados por Deus. Deus não vos despreza. Vocês passam por processos, como também nós passamos por processos. E cada processo é para melhorar a nossa história, é porque a gente não entendeu alguma coisa e a gente precisa... Às vezes Deus quer nos frear um pouco para Ele poder falar ao nosso ouvido. Às vezes Deus quer nos retrair um pouco. Às vezes Deus quer tirar aquilo que está tirando a atenção dEle. Eu já vi Deus fechar portas de trabalho. Eu já vi Deus parar pessoas, colocar no leito. Eu já vi Deus fazer tanta coisa para que a pessoa pudesse ouvi-lo. Às vezes a pessoa só quer falar e começa a orar, e não espera para ouvir Deus falar. E Deus começa dando este alinhamento à igreja dele. E ali Paulo, ele começa dizendo, olha, dou graças a Deus a vosso respeito, a propósito da graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Aquela graça maravilhosa. Aquela graça que só Ele tem. E Paulo começa dizendo, porque em tudo fostes enriquecidos nele. Você já comprou aquele achocolatado para as suas crianças? Você olha no rótulo e diz assim, enriquecido com vitamina C, D, E, cálcio para os ossos, bom para as crianças. Você já comprou alguma coisa assim e diz, olha, isso aqui tem um pouco a mais de vitamina? Paulo estava dizendo a mesma coisa, olha, vocês fostes enriquecidos em Cristo Jesus. Vocês fostes colocado mais vitamina que se chama Cristo Jesus. Você foi colocado mais cálcio, mais vitamina D, vitamina D3, vitamina A, vitamina C, mas tudo isso num pacote que se chama Cristo Jesus. Paulo estava dizendo ali, olha, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em nós, ou seja, as pessoas vão olhar para eles e dizer, olha, vocês são testemunhas de Cristo Jesus. De maneira que não vos falte nenhum dom. Paulo não estava falando só dos dons espirituais, mas do dom, o dom de receber pessoas, ser hospedeiro, hospitaleiro, o dom de amar, o dom de doar, fazer boas obras, fazer boas ações. Paulo estava falando também destes dons. Ele estava dizendo que não vos falte nenhum dom. Paulo enfatiza englobando todos os dons espirituais e as obras. Porque fazer obras de um dom de caridade é um dom que as pessoas têm. Ser caridoso com o próximo, nem todo mundo consegue. Mas algum dom Deus colocou em você. E você fostes enriquecido neste dom. Aí Paulo diz o seguinte, aguardando-vos a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo.
Eu começo a observar ali que há de chegar um tempo na nossa vida, para uns já chegou, para outros está chegando, para outros estão vivendo esse processo da revelação de Cristo Jesus em nós. E quando Cristo se revela dentro de nós, ele vai revelando por áreas. A área da carência, a área da humildade, a área de se humilhar, a área de perdoar, mesmo que não lhe peçam perdão. A revelação de Cristo Jesus, ele passa por diversas áreas na vida do cristão. Áreas. Diversas áreas na vida do cristão. A revelação de Cristo Jesus, ele passa por diversos estágios e não vem tudo de uma vez só. Mas atenção, eu não estou limitando a Deus. Quem sou eu para engessar a Deus? Eu olho na vida de Jó e foi uma coisa atrás da outra. Foi desencadeando um processo. A cada hora ele recebia uma notícia ruim. A cada hora ele recebia uma notícia triste para lá na frente o Senhor dizer e exortá-lo a Jó. E Jó estava preocupado porque aquela flor morreu, porque aquele animalzinho ali morreu, e Deus exorta ele. Mas eu observo na nossa vida que nós amadurecemos por fase. E olho para a vida de Salomão. Quando jovem, escreve cantares de Salomão, apaixonado por mulheres. Ele começa dizendo ali daquela sulamita, fala muito sobre ela, sobre o que ela representava para ele. Depois escreve Provérbios, já na meia-idade, onde ele diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Já no livro de Eclesiastes, já ali com uma idade, chegando ali quase a idoso, ele olha para as coisas para trás e olha para tudo e diz, vaidade. Tudo é vaidade. Deus, ele trata conosco por processos. Deus, ele trata conosco por fases. 1 Coríntios, capítulo 1, nós começamos a ver que Paulo, ele chega ali e diz o seguinte, olha, através da revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para que sedes irrepreensíveis. O ser irrepreensível é um processo bem difícil. Paulo mesmo fala que ser irrepreensível era uma das suas características. Paulo, ele tinha algo em que ele dizia em Filipenses, Paulo fala algo muito sério, quando ele diz, escreve em estas partes, em Filipenses 3, capítulo 3, Paulo escreve ali que ele pede para as pessoas e fala um pouco sobre ele. Paulo fala que ele era fariseu. Paulo diz ali em Filipenses que, olha, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros. Tem maus obreiros, sim. Guardai-vos da circuncisão, porque naquela época eles observavam as pessoas que eram circuncidados, porque para eles tinha que ser circuncidados para poder ter a salvação. Paulo diz o seguinte, porque a circuncisão somos nós, os que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo. E não confiamos na carne, ainda que também podíamos confiar na carne. Paulo diz o seguinte, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Paulo estava dizendo, se tem alguém que era para confiar na carne, ou seja, na circuncisão da carne, era eu. Paulo fala com propriedade. Por quê? Porque ele diz, circuncidado ao 8º dia, como Cristo também foi. Na linhagem de Israel, Paulo era uma pessoa israelita, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu. Segundo a lei, fui fariseu. Paulo era observador da lei. Segundo o zelo, perseguidor da igreja.
Ai, se muitos tivessem esse zelo como se fosse perseguidor de culto, de doutrina. Não, hoje é culto de doutrina, eu vou perseguir, não vou perder. Não, eu vou pedir lá vou deixar tudo preparado aqui, porque, olha, eu sou perseguidor. Buscai primeiro o reino do céu. As demais coisas serão acrescentadas. Buscai, tudo que fazer, façai. Tudo que quer comais, quer bebais, façai em nome do Senhor. E Paulo começa dizendo ali, olha, segundo a lei, eu fui perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Por isso é que Paulo fala em Coríntios, ele diz o seguinte, no versículo, capítulo 1, versículo 8, ao qual também vos confirmará até o fim, para que sedes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados. A comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo estava exortando a igreja de Corinto a ser chamado à comunhão. Paulo estava chamando a atenção da igreja de Corinto a ser chamado à comunhão. E aqui nós vamos se assentar sobre o versículo 10. Amém? Paulo diz o seguinte, rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. Vamos fazer aqui um parênteses para que eu possa colocar você dentro da visão que Deus tem colocado no meu coração. Domingo nós estávamos com uma família, nós conversávamos coisas do reino de Deus, coisas interessantes que o Senhor tem feito. E uma das coisas que Deus tem colocado no nosso coração para alinhar a igreja do Senhor é que nós temos uma dificuldade, nós seres humanos, de falar todos a mesma coisa. Porque naquela época de Paulo, uns diziam, eu sou de Apolo, outros diziam, eu sou de Pedro, outros diziam, eu sou de Jesus. Hoje há essa dificuldade, e eu começo a olhar para isso, a mesma dificuldade, ela perdura por todos esses tempos. Uns dizem, eu sou pentecostal, outros dizem, eu sou reformado, outros dizem, eu sou do sétimo dia, outros dizem, eu sou de Cristo Jesus. Então nós olhamos para a igreja do Senhor e nós interpretamos que aquilo que Paulo quer olhar para a igreja é que nenhuma dessas denominações morreu por nós. É que nenhuma desses pregadores eloquentes como Apolo era, morreu por nós. Paulo fala que, olha, de sorte que eu não batizei nenhum de vocês, a não ser, e cita ali alguns nomes. E os também da família de tal, e também cita o nome daquela família. Paulo estava dizendo, olha, porque muitos ali estavam focados no homem e não em Cristo Jesus. Então quer dizer que nós não podemos olhar para o líder? Sim, nós devemos de olhar para o líder, porque Paulo fala, sede meus imitadores, mas Paulo estava imitando a Cristo. Quando o seu líder é imitador de Cristo, olha para ele. Olha para ele como exemplo. Mas olha, sempre relembrando, vou fazer umas aspas aqui, que todos nós erramos. Todos nós estamos sujeitos a pecar. Até porque a palavra de Deus diz que aquele que diz que não peca, mente. E chama a palavra dele de mentirosa. Mas o problema é que nós podemos até escorregar, podemos até pecar, mas o que nós não somos é pecadores. Porque o pecador, ele anda no pecado. Nossa questão é que quando nós escorregamos, nós já logo procuramos se reposicionar, consertar o que nós fizemos, passar por um período de probação, um período de dificuldade, mas lá na frente, nós nos colocarmos de pé.
Paulo estava dizendo: falemos todos a mesma coisa. Olhemos todos para o mesmo. Paulo estava chamando a atenção, exortando a que as pessoas olhassem para o mesmo lado. E eu paro um pouco e penso e fico assim, mas Senhor, será que o Senhor está contente com nós aqui embaixo? Quando uns batem no peito e dizem assim, olha, sou pentecostal, tem que sair rodando aí no culto, deixando o Espírito pegar. Outros dizem, não, a maior revelação está na palavra. Outros dizem, não, o guardar o sábado é que é o certo. Qual será que está correto? Meus irmãos, como seria bom se nós já tivéssemos isso tudo definido. Um padrão de culto, um padrão de ceia, um padrão de doutrina. Olha, esse aqui, ele jogou uma pedra no alto e acertou a orelha do irmão. Ah, mas foi sem querer ou foi por querer? Não, foi sem querer. Então a punição é menos do que por querer. No livro de Josué, Deus ele cria cidades de refúgio. Porque naquela época, quando se acontecesse um acidente, e as pessoas da família pegassem aquele que acabou matando um ente querido, eles iam fazer justiça com as próprias mãos. E Deus cria cidades de refúgio, para dar tempo dessas pessoas correr até lá, porque lá ele não poderia ser morto, nem perseguido, nem feito justiça, até que fosse julgado. Deus ele é um Deus especialista nessas coisas. Mas quando nós começamos a observar, isso não pode ser motivo de discussão. Isso não pode ser motivo de divisão. Não pode ser motivo de divisão nós levantarmos uma placa da igreja e dizemos: eu sou desta tribo, eu sou desta denominação. Eu e minha esposa participamos ali de alguns seminários no ano passado, online, devido à pandemia, e nos grupos que eram conversados os assuntos do seminário durante aqueles dias, alguns perguntavam, você é da onde? Eu sou de tal lugar. E você? Eu sou do outro lugar. E eles falou de várias denominações, até que uma pessoa disse o seguinte, e falou a sigla da comunidade, que eu não me lembro, já faz quase 20 anos que nós estamos aqui, não conheço aquela comunidade, mas cresceu em Goiânia, em São Paulo, cresceram muito aquela comunidade. E a pessoa disse assim no grupo, eu sou e colocou a sigla, até o tutano. Essa pessoa esqueceu de interpretar o que Paulo estava querendo dizer. Por um acaso essa denominação morreu por vós? Falemos todos a mesma coisa. Paulo estava dizendo no versículo 10, e a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Não era para existir divisão entre nós. É claro que nós encontramos aquela história, aquela situação que ocorreu em Atos, quando Paulo e Barnabé se separaram. E ali dá motivo para muitas situações acontecerem e surgir muitas denominações, uma diferente da outra. Mas não era plano original de Deus. Nunca foi. Até porque no livro de Apocalipse diz, não haverá igreja. A glória de Deus manará do trono do Eterno. E quando nós entendemos que não haverá placa de igreja, não haverá igreja, nós começamos a olhar o seguinte, então não vou defender a Grace of God, a GOG. Você pode até defendê-la no seu coração, mas não aplicá-la como regra de base. A regra de base é Cristo, é a sua palavra. Nós somos só dispenseiros, ministros dispenseiros da vontade do Senhor. E quando a gente chega nesse estágio, a gente acaba percebendo que a gente não sabe nada. E que sempre Deus dá uma revelação a mais um pouco ao nosso colega, à nossa colega. E é esse o intuito de Cristo Jesus, que nós venhamos trabalhar nos 5 ministérios, como Efésios 4:11.
Uns são chamados para, outros para, e assim por diante. Mas todos completam o corpo de Cristo para a edificação. Porque Paulo diz que não é para a gente andar mais como meninos, levados ao vento, doutrinas de vento. Olha, não guarde isso, não guarde aquilo. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Se você pegar Romanos 14:6, abra aí. Abra Romanos 14:6. Olha a revelação de Paulo. Essas coisas já aconteciam desde aquela época. Desde aquela época. Nós precisamos viver as Escrituras. Nós precisamos compreender as Escrituras. Nós precisamos ter maturidade para entender o que as Escrituras diz para nós. A Bíblia diz, aquele que faz caso do dia, o dia que era para louvar o Senhor, o dia que era para aguardar o Senhor, o dia que era para cultuar a Deus, Paulo estava dizendo, aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que não faz caso do dia, para o Senhor não faz. Ou seja, uns guardam o sábado para o Senhor, outros guardavam o domingo, que era o dia que o Senhor ressuscitou. Por isso muitos chamavam no dia do Senhor, era o domingo. No sábado, Jesus também disse, eu sou o Senhor do sábado. A Bíblia diz, o que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Uns comiam carne de porco, e disse, eu como. Quer comais, quer bebais, façais em nome do Senhor. Olha, vamos fazer essa refeição. Olha, só tem porco hoje para comer. Vamos comer. Quanto tempo eu e minha esposa não tivemos só na barriguinha de porco? Aqui no Reino Unido chama pork belly. É 2 libras. É o mais barato que tem. Em muitas situações, por não ter condições de comprar uma carne vermelha, foi aquela mesmo. Os irmãos estão entendendo? E ali, Paulo começa dizendo, o que come, come para o Senhor, porque o que come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Então a pessoa não come carne vermelha e dá graças a Deus. Amém. Deixa ele ali. Não vamos fazer caso com ele. Não vamos entrar em debate com ele. Ele entende assim. Porque em Colossenses fala que estas coisas são sombra das coisas futuras. Se não me engano, é 2,16. Mas não quero me enganar. Quando essas coisas são sombra das coisas futuras, por que nós vamos preocupar agora? Porque eu creio que na restauração de todas as coisas, como está em Atos, quando o reino dos céus vier, nada disso vai precisar. Por isso nós devemos de interpretar as Escrituras para nós vivermos da melhor forma. E quando eu olho para nós, seres humanos, nós cristãos, nós líderes, eu começo a olhar, observar e falar, Senhor, será que o Senhor está contente conosco? Eu sou dali da igreja do pastor Roberto, porque eu gosto de ver ele pregar. Tem umas pessoas que gostam de ver minha esposa pregar. Ela é agitada, Deus usa ela com poder e graça. Tem pessoas que gostam de ver o pastor Paulo pregar. Na instrumentalidade que ele tem. Na maneira de falar. Aí uns dizem assim, eu sou de Roberto, outros são de Paulo, outros são de Luciana, e outros dizem, eu sou de Cristo. Quem crê que de Cristo é o mais correto de ser? Levanta a sua mão, quero ver aqui. Quase todos creem que de Cristo é o correto. Deixa eu ver, tem mais gente tem muita gente com o vídeo fechado. Eu não estou vendo todo mundo. Mas deixa eu te contar uma coisa. Os de Cristo, todos nós somos. Porque as palavras que ele deixou para nós. Mas ele instituiu líderes. Uns para apóstolos, outros para pastores, outros para mestres, outros para profetas, outros para evangelistas. Nós estamos lutando para formar esse povo. E tem hora que a gente vai tirar o leite deles
Eles berram, começam a chorar, começam a cantar aquele chorinho do mimimi. E Paulo fala assim, o seguinte para a igreja de Corinto: olha, eu antigamente te dava comida forte, mas estou vendo que tem que voltar no leite. Paulo é bem categórico com isso, gente. Paulo, ele fala que ele esperava que a igreja de Corinto, quando ele começa o capítulo 4, ele fala que nós somos dispenseiros do Senhor, ministros. Mas quando Paulo está nutrindo a igreja do Senhor, é para nós formarmos esse grupo. Nós estamos usando a palavra de Deus para formar, para deixar ali uma pessoa estruturada. Aquela pessoa que, olha, falaram de você, deixa que falem. Não estão levantando contra mim, mas contra quem eu represento. Porque Jesus disse: bem-aventurados sois quando vos caluniarem, vos injuriarem. Há uma grande bem-aventurança para nós. Não se preocupa. Levanta a sua cabeça e peça ao Senhor: me dá mais dons. Dons espirituais, dons de amar, dons de discernimento de espírito. É nisso que a palavra de Deus quer. Que nós venhamos a falar as mesmas coisas e não coisas diferentes. Por quê? Porque havia ali algo dizendo que uns eram desse, outros eram daquilo outro, mas nós somos todos do reino de Deus. Paulo considera todos nós como pessoas que foram chamados para ser santos. Eu posso ouvir um amém com a sua mão assim? Segura a sua mão, segura aí, sua mão direita, assim, ó. E diga: eu sou chamado para ser santificado. Diga assim: eu sou chamado para ser santificado. Diga assim: eu sou chamado para correr atrás da santificação. Diga assim: ó, eu vou correr atrás da santificação. Diga assim: eu vou se esforçar pela santificação. Diga assim: olha, sem a santificação, diga, para declarar no mundo espiritual, diga: sem a santificação, eu não verei a Deus. Diga, agora, pode abaixar a mão. Jesus está à nossa espera. Paulo diz aqui: para que no dia dele, nós estaremos presentes a ele, mas irrepreensíveis. Nós temos que ser irrepreensíveis. Nós temos que buscar a irrepreensão. O Senhor tem que olhar para nós e ver as vestes brancas. O Senhor tem que olhar para nós e ver as vestimentas brancas. O Senhor tem que olhar para nós e ver-nos como santos. O Senhor nos espera santificados. O Senhor nos espera não com uma placa, nem com uma bandeira de uma denominação, mas o Senhor nos espera com uma placa escrito Santo, Santo, Santo é o Senhor, nosso Deus e Salvador. E o Senhor nos espera com vestimentas brancas, sem nenhuma mácula, porque o dia virá e chegará, e ninguém pode escapar deste dia, o dia do juízo, em que nós estaremos frente a face ao nosso Criador. E ali ele determinará: este sim, este não, este sobe, este desce, este é céu, este é inferno. Mas ele vai dizer, naquele dia: combatemos o bom combate, acabamos a carreira, guardamos a fé. E é o principal que nós temos que guardar, é a fé, para nós não se perdermos e se corrompermos neste mundo, porque muitas corrupções há, mas nós estamos sendo exortados pela palavra para que nós falemos a mesma coisa. Não só falemos, mas como vivamos a mesma coisa. E hoje, a igreja do Senhor, não é a Grace of God, mas a igreja do Senhor, aprendeu como nós devemos de olhar para o reino de Deus. Sejais submissos à denominação que vocês pertencem. Sejais ali pessoas que estão compromissadas com a obra. Pessoas que respeitam a liderança e olham para a liderança como alguém que está trabalhando no caráter moral, espiritual,
no caráter físico, tratando de situações, mexendo em estrutura, em feridas que muitos nunca mexeram. Pessoas que às vezes rodaram várias denominações, mas nunca foram tratadas em algumas situações. Mas nós devemos de respeitar a maneira que Deus trata conosco, porque Ele vai usar pessoas para nos colocar no eixo, no alinhamento e trazer de volta a que todos falemos a mesma coisa. Posso ouvir um amém da igreja? Amém?